Então tá, galera, quero convidar vocês, se ajusta aí nas cadeiras de vocês, na poltrona, e vamos assistir essa aula aqui, a nossa terceira aula, como eu falei. Nós terminamos aquele conteúdo dos minerais e dos recursos energéticos, e hoje nós vamos aqui mergulhar com o relevo brasileiro, ok? Já quero que você anote aí as formas do relevo brasileiro: planalto, planícies, depressões e montanhas, ok? Nós vamos conhecer agora essas características da superfície da Terra. Mas o planeta Terra, que forma é a Terra? Então eu achei bacana aqui trazer para vocês, já que vamos falar das características físicas da superfície da Terra, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que a Terra tem a forma de um geóide. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, o Big Bang. Mas aqui nesse momento eu quero falar da Terra, que existe já há 4,6 bilhões de anos, certo? Vou apresentar para vocês aqui as formas que é conhecida a Terra. Primeiro ela é conhecida como a esfera, por isso aparece aqui de verde, esferoide. Mais tarde ficou conhecida como de uma forma elíptica, elipsoide, mas a maneira mais verdadeira de se falar da Terra é como se ela fosse um geóide. E ela existe há 4,6 bilhões de anos. Tudo bem? Eu quero que vocês aprendam já de uma forma certa, correta. Vocês saberem que isso aqui existe. Tudo bem? Então, galera, agora nós vamos partir para a dinâmica do relevo e do solo. Entre os aspectos que diferenciam uma paisagem de outra estão as formas dos terrenos observadas na superfície terrestre. Muitas vezes nem percebemos essas formas, mas elas estão em todos os lugares, sobre campos agrícolas, indústria, estrada, calçada, casas, escola, entre muitos outros. Observe a prática do terraceamento. Então, dentre essas formas, eu já quero apresentar para vocês um nome que talvez vocês nunca ouviram falar, que é a prática do terraceamento. Já que nós estamos falando da superfície terrestre, eu quero mostrar para vocês uma prática de áreas acidentadas, que não é de hoje, essa prática é antiga. Pessoal, os incas e os astecas, aqui na América Latina, há mais de 500 anos atrás, já tinha essa prática de melhorar as características dessas áreas irregulares do planeta Terra. Aqui está uma prática do terraceamento. Eu quero que vocês tenham bastante carinho e observem essa imagem. O relevo planícies férteis do Rio Nilo. Eu quero apresentar para vocês já desde então começar a conhecer algumas características do relevo. Aqui está uma área de planície, lá na África, no Rio Nilo, ok? Quero que vocês observem essa imagem. As diferentes formas da superfície terrestre constituem um dos aspectos que diferenciam as paisagens. O conjunto de formas existentes no planeta Terra recebe o nome de relevo. Então, as diferentes formas da superfície da Terra que você até então não sabia, tudo aquilo se chama relevo. Mas esse relevo ele tem 4 nomes, ele pode ser de 4 formas que eu falei para vocês no início, que são as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. Eu quero que você foque nisso. Às vezes é difícil visualizar e identificar as formas do relevo na cidade, em razão da presença de prédios e de outras construções. Ao andar pelas ruas, podemos perceber se os terrenos são planos ou irregulares, observando a presença ou a ausência de subidas ou descida, além das formas que se destacam, como morro e vales, por exemplo. Então, imagina que alguém falasse para você: aqui na minha cidade, muita gente anda de bicicleta. O que você imaginaria dessa pessoa, meu caro aluno que está me assistindo nesse momento? Vamos ver as imagens. As imagens falam mais do que 1000 palavras, muitas vezes. Não é que vai faltar as palavras aqui. Então, aqui eu trouxe 2 formas para vocês. As imagens 1 e 2, sendo a primeira o Morro do Alemão e a segunda imagem do nosso querido município Luiz Eduardo Magalhães, o nosso LEM. Beleza? Chega para cá, vamos observar. Então aqui você vê uma imagem do Morro do Alemão, que vocês já devem ter ouvido falar, através dos jornais. Rio de Janeiro, que é bastante uma região de mares de morro, mas na frente eu explico para vocês o que é mares de morro.
mas observe que ela tem uma subida, que ela tem uma serra, enquanto a outra de Luiz Eduardo Magalhães, que já está com o nome aqui, é bem plana, bastante plana. Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês, qual seria a melhor para pedalar, para andar de bicicleta, andar de bike, como vocês estão acostumados? Acredito que vocês estão aí respondendo que seria Luiz Eduardo Magalhães, que é mais plano, mais fácil você impulsionar, você colocar força e você fazer os deslocamentos. Tudo bem? Eu trouxe mais uma imagem, se você não se convenceu das imagens anteriores, eu trouxe mais duas imagens importantes aqui para vocês. O relevo de Palmas, Tocantins, e Ouro Preto, Minas Gerais. Observe Palmas, essa parte verde do nosso lado esquerdo aqui, bastante plana, enquanto do outro lado você percebe uma ligeira subida e que dificulta rodar de bicicleta, é claro. Mas dá para rodar, mas precisa você colocar mais pressão. Isso é para você começar a ter o contato com as formas do relevo, da superfície da Terra. Relevo, altitude e altura são diferentes? Vocês já ouviram falar? Altitude e altura. Nós vamos conhecer isso agora. São diferentes, sim. Esses termos muitas vezes confundem. Eu quero deixar isso para vocês bastante claro para vocês, para que vocês nunca mais se percam com isso. Então, está aqui uma imagem. Altitude. O que é a altitude? É a distância vertical, de cima para baixo, de um ponto da superfície da Terra em relação ao nível zero, o nível dos oceanos, o nível dos mares. Ponto mais alto de determinada elevação. A altura. O que é a altura? É a extensão, o tamanho vertical de um corpo, desde sua base até o seu ponto mais extremo. Mas espera aí, professor, me explica isso. Essa imagem, como você pode ver, nós temos aqui o ponto zero, que é o nível dos oceanos, que ele fala aqui. Então, daqui do ponto zero até, essa imagem ele vai até 4 quilômetros, ou seja, 4.000 metros. Isso é altitude. A altitude é do ponto zero ao ponto final da figura. Se eu colocar uma torre em cima de uma determinada serra, nós vamos contar a partir dali da base. Então, aqui está do zero até o final da montanha, seria altitude. Já a altura é pegando da base, que nesse caso dessa figura, eu quero que vocês analisem essa figura, está a partir de 3.000 quilômetros até o 4º quilômetro, que seria uma altura de 1.000 metros. Eu espero que eu tenha sido claro e que você analise essa imagem para você compreender melhor e diferenciar a altitude e a altura. Enquanto a altitude, muitas vezes a gente vê muitas pessoas reclamando de problemas com a altitude. São duas coisas muito diferentes. A altura é a distância vertical de um corpo até a superfície terrestre ou solo, enquanto que a altitude é a distância vertical até o nível do mar, ponto zero. Como vemos, são duas coisas muito distintas. Assim, uma pessoa sempre mede em centímetro a sua altura relativamente ao solo, mas a altitude a que se encontra será a distância vertical até o nível do mar. Eu já falei isso para vocês, mas eu trouxe aqui. Inclusive, na aviação, nas aeronaves, poderia dar lugar a graves acidentes. Felizmente, o nome que cada termo possui em inglês é muito distinto um do outro. Se nós temos altura e altitude, eles têm height e altitude ajuda. Então, ele diferencia esse nome, para não misturar as coisas. Relevo e o mal de altitude. Vocês que assistem aí futebol, a galera aí que curte futebol, não é difícil você ver brasileiros passando mal na Bolívia, na capital da Bolívia, em La Paz. Com o quê? Com a questão da altitude que você acabou de ver aqui. Em jogos da Libertadores, por exemplo, Libertadores da América, que acontece em La Paz, alguns jogos em La Paz, quando a Bolívia, quando tem times bolivianos participando, Quito, Equador e Bogotá, Colômbia, os jogadores de futebol que não estão adaptados sentem o efeito da altitude elevada, porque lá é muito alto ao nível do mar, isso causa um desconforto muito grande para as pessoas, e eu espero que vocês agora compreendam o que é altitude. Os times utilizam diversas maneiras para tentar combater ou pelo menos diminuir os efeitos da altitude, como chegar ao lugar
com bastante antecedência ao dia do jogo e disponibilizar tubos de oxigênio para o jogador. Galera, é o seguinte, quanto mais alto nós estamos ao nível do mar, mais nós vamos sentir a ausência do oxigênio, que é esse ar que nós respiramos. Você estando fora da superfície terrestre, muito alto, você vai sentir os efeitos. Isso é fato. Tudo bem? O efeito da elevada altitude sobre os organismos de pessoas que não estão adaptadas a essa condição é chamado hipoparopatia. É um problema sério. Assim, a depender do organismo de cada pessoa, ela não vai sentir. Outras já sentem muito mais. Vai depender do organismo de cada um. Então, essa imagem aqui vai retratar isso, vai te mostrar isso. Jogadores de times, times bastante conhecidos e tradicional no Brasil, de grande torcida, exemplo aqui da seleção brasileira, o Flamengo aqui, jogador brasileiro usando o oxigênio em La Paz, porque sofreram com a altitude. Isso aqui é em jogos disputados pela Libertadores da América, tudo bem? Vocês já viram isso, talvez vocês não sabiam, mas agora vocês podem fazer uma checagem aí e perceber. Aqui eu quero te mostrar, os planaltos podem ser formados por chapada, formas com queda acentuada, lembrando um degrau e topo plano, e serras, forma de relevo com desníveis acentuados. Eu quero te mostrar essas imagens aqui. E te dizer que no Brasil, o planalto, como eu te falei que são 4 formas que tem a superfície terrestre, o geógrafo Abissab, que é um grande geógrafo que estudou a superfície da Terra, ele diz que o Brasil, 75% da sua área geográfica, de toda a área do Brasil, são de planalto. São bastante conhecidas, como a Chapada Diamantina, localizada na Bahia, vocês já devem ter ouvido falar, na região do Planalto, próxima ao Atlântico, Chapada dos Guimarães, localizada no Mato Grosso, e Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás, ambas situadas na região do Planalto Central, que é um dos grandes planaltos do Brasil. Os planaltos apresentam suas formas de relevo que têm superfície mais ou menos planas e geralmente acidentadas e irregulares. Em suas bordas, comumente aparecem elevações de topo plano, como serra. Esse tipo de relevo encontra-se acima de 300 metros do nível do mar, podendo chegar a mais de 200 metros. O planalto é o que mais perde material. Ele é erodido sempre, porque ele é mais alto, claro, e com a chuva, os ventos vai transportando essa região e vai erodindo ela, levando o seu material. São os planaltos. Eles sofrem bastante com a chuva e com os ventos e outras formas de intemperismo, que nós chamamos de intemperismo físico e químico. Certo? Eu não quero falar difícil para não confundir a cabeça de vocês. Eu trouxe aqui também outras chapadas, outros planaltos, né? Chapada Diamantina e Serra do Borborema. Eu já mostrei uma e vou mostrar mais outra. Aqui também a Chapada Diamantina e aqui a Serra da Borborema, que ela fica situada em 4 estados brasileiros: Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Aqui a nossa Serra da Borborema, muito conhecida das pessoas que estão aí buscando conhecimento, estudando sobre relevo, sobre domínio morfoclimático. Quero que vocês observem essas imagens com muita atenção. As planícies são terrenos, eu quero falar um pouco das planícies, né? São terrenos relativamente planos, formados pela deposição, ou seja, pelo acúmulo de sedimento, que vem de terreno mais alto. Ou seja, quando eu falar, para você entender o que é uma planície, você lembre que ela é sedimentar, porque ela recebe o tempo todo acúmulos, material que é levado do relevo mais alto, que seria os planaltos, para essa superfície. Se os planaltos são áreas erodidas, que sofrem com a erosão, as planícies recebem sedimento dessa região. Espero que eu esteja sendo bem claro com vocês. De acordo com os critérios de Jurandir Rossi, planície é uma unidade de relevo caracterizada por possuir paisagem geralmente plana, pouco acidentada e localizada em regiões baixas e altitudes inferiores a 200 metros, estando geralmente próximo ao nível do mar. Mais uma
porque teve outros caras que estudaram também as planícies. Mais uma imagem muito bacana. Só de você visualizar, você vê que se trata de algo bastante plano, como se fosse a cozinha da sua casa, ou qualquer cômodo da sua casa, a sala, o quarto, bastante planas. Certo? Aí você poderia me perguntar, mas professor, e Luiz Eduardo está numa área de planície? Eu quero te dizer que Luiz Eduardo está numa região plana, mas ela não está numa planície, ela é de Planalto. Até mesmo porque Luiz Eduardo está a 720 metros acima do nível do mar. É uma região, é um município bastante alto. Tudo bem? Mas nós temos áreas planas, tanto é que nós temos aqui uma agricultura forte. Nessas regiões planas, de áreas planas, nós vamos ter uma agricultura, claro, bastante forte, produtiva. É o caso de Luiz Eduardo Magalhães, que contribui com a balança comercial, e eu já falei aqui para vocês, com o PIB do Brasil, trazendo saldos positivos, recursos para a sociedade brasileira. Formas do relevo terrestre, eu já falei disso aqui. Vou repetir, as depressões são superfícies planas ou levemente onduladas, que foram bastante desgastadas. Tem altitudes mais baixas que os terrenos localizados ao seu redor, como os planaltos. As depressões podem ser nativas quando estão rebaixadas em relação ao seu entorno, ou absoluta quando estão abaixo do nível do mar. Eu vou te mostrar essa imagem aqui, uma depressão, você pode ver, né? Você pode ver a cava lá dentro, né? A região, o vale, com forma de V. Aí está uma região de depressão, certo? Aqui eu tenho outra depressão, essa imagem fala muito para você entender. Aí eu tenho uma imagem aqui muito que você vai gostar. Observe. Eu tenho uma linha aqui ao nível zero, que é o ponto zero é o nível dos mares ou oceanos. Eu tenho também aqui uma depressão, é absoluta, ela fica abaixo do nível dos mares, certo? Ela fica abaixo do nível dos mares, a depressão absoluta. Enquanto a depressão relativa fica no nível dos mares, fica acima do nível do mar. Eu tenho aqui também uma montanha, que você pode observar aqui, a montanha bem mais alta. São áreas, como nós chamamos que são áreas com grande elevação. As áreas de depressão são áreas rebaixadas, tem os planaltos e tem as planícies. Eu quero que você observe essa imagem, porque ela é muito bacana para te deixar bastante inteirado com esse momento. Eu tenho também aqui, as montanhas são formas com altitudes elevadas, vertentes bastante inclinadas e que se originam pelo movimento das placas tectônicas. Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. O Monte Everest encontra-se na cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira da China com o Nepal, o que se estende por Índia, Butão e Paquistão. Ela tem, para você ter uma ideia, ela tem 8.848 metros de altura. É bastante alta. É uma das maiores montanhas do mundo, mas não quer dizer que só tenha essa. Nós temos várias montanhas. Mas no Brasil nós não temos. Nós somos pobres de montanha, viu? Quero te dizer isso. Mas eu quero que você estude mais as montanhas. Inclusive a cordilheira dos Andes, o Monte Everest, ele é bastante frequentado por pessoas. Virou um lugar turístico, um lugar que recebe pessoas de vários lugares do mundo que gostam da prática do esporte, gostam de desafiar a altitude. E se você ligar a sua televisão e buscar informação, você vai ter várias informações sobre o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra. E é uma montanha, acredite você. Eu quero te mostrar também, chegamos ao final da nossa aula, eu quero dizer para você que foi um prazer estar com você, muito obrigado, até a próxima.